hoje tem um assunto muito legal, cidadania italiana. Muita gente tem procurado cidadania italiana, vantagens de você ter uma cidadania italiana. A vantagem e os benefícios para você, de repente, às vezes você não sabe se você tem no sangue, mas não tem nome italiano, então você acha que não tem direito. Nós vamos conversar com o Dr. Fábio, que está aqui, gente, junto com a gente, recebendo o Dr. Fábio, ele que é advogado, especialista em cidadania italiana. Eu quero convidar você, chama todo mundo que tem interesse de ter o passaporte italiano e ter as vantagens de entrar em vários países só por ter o passaporte. Estou errado, doutor? Seja bem-vindo, Empreendedores do Paraná, Dr. Fábio. E hoje nós vamos perguntar tudo e tentar saber tudo para a gente poder obter esse passaporte, essa cidadania italiana, que é muito importante. Eu confesso que eu também sempre fiquei imaginando e eu falei assim, puxa, eu vou fazer uma pesquisa. Quem não sabe, conta tudo, doutor. Seja bem-vindo ao nosso Empreendedores do Paraná. Prazer estar aqui, Carlos. Obrigado pelo convite. Espero contribuir com o melhor conteúdo possível aí para todos que nos veem e assistem. Eu tenho certeza que vai. Eu vou começar falando da minha história, da minha vida, da minha família. Que família que não conversa e quer saber se é italiano ou não, se tem cidadania italiana ou não, né? Eu confesso que eu passei uma vida inteira, sabe, doutor? Uma vida inteira minha mãe falando, filho, nós somos italianos, o seu bis era italiano, o seu tata era italiano. E as histórias de família sempre vão sendo contadas nos nossos almoços de família, nossos jantares, nossos encontros familiares, né? Mas eu confesso que alguns falavam que eu tinha sangue italiano, outros falavam que o meu sobrenome não era italiano, ele era francês. E eu nunca, na verdade, eu sempre tive vontade, e eu acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora, aliás, aperta o aviãozinho, manda para todo mundo que tem vontade de saber sobre a sua cidadania italiana, se é ou se não é, se pode, se não pode, tá? Hoje é o dia. Mas a gente acaba deixando para depois. Porque a gente acha que é difícil, é muito complicado, eu não sei por onde começar. Mexer com passaporte, porque falou em passaporte, a gente lembra de Estados Unidos, né? Visto, tudo é difícil, tudo demora, tudo não dá. Como é que é tudo isso, falando da cidadania italiana, e qual que é os benefícios de você hoje ter essa cidadania? Perfeito, Carlos. Começando ali pela sua dúvida, né? Como que a gente sabe que descende do italiano? Primeira e mais rica fonte de pesquisa é dentro da nossa família. Então a gente, né, conversando com nossos pais, avós, a gente vai sabendo, né, da nossa origem, né? Então, por vezes, nós nem conhecemos nossos bisavós, trisavós, claro. Porém, né, essa informação familiar é a primeira fonte de pesquisa, né? Ainda assim, suscitando dúvidas se realmente vieram da Itália ou imigraram de outro país, a própria documentação familiar traz essas informações. Então, uma dica muito simples e prática. Se a gente pedir ao nosso avô ou solicitar ao cartório a certidão de nascimento do nosso avô, por exemplo, lá trará informações dos pais e avós deles. Então, ali a gente já consegue chegar a quem que é esse nosso trisavô, né? O avô do nosso avô. Ali, ou pelo nome, ou pela própria informação na certidão, vai falar a naturalidade dele. Então, por vezes, vai pegar o registro do seu avô, pegou o nascimento, na hora de qualificar os avós deles, vão citar, né? Giovanni, Luigi, enfim, natural da Itália. Pronto, primeiro passo está ali. Opa, realmente descendo de um italiano. Preciso ir para a Itália para ver tudo isso hoje? Não. Então, a questão de pesquisas, né, essa parte de genealogia, escritórios, né, profissionais como o que temos na nossa equipe, fazem toda essa pesquisa genealógica. Então, desde fazer as pesquisas e, sobretudo, pegar essa certidão do nosso antepassado na Itália. Então, pense que é um registro lá do século XIX, que a gente vai pegar uma segunda via original lá na Itália mesmo. Olha só. Todo esse trabalho, toda essa parte trabalhosa, burocrática, né, e que é necessário ao processo, tudo isso é feito dentro do escritório, né, internamente do escritório. Então, meios de pesquisas existem diversos, né? Nada óbvio será a pessoa aprofundar essa pesquisa por conta própria ou, de fato, né, contratar um escritório, uma empresa especializada nisso, né? E entrando já em vantagens que você perguntou, Carlos, primeiro ponto, né? A gente ter a nossa cidadania italiana reconhecida, nossos direitos, deveres são iguais daqueles nascidos na Itália, então não muda absolutamente nada. Então, a gente sendo reconhecido um cidadão italiano,
a gente pode tanto viver, né, trabalhar legalmente tanto na Itália quanto nos países que compõem a União Europeia. Então, a gente, para quem pretende, né, estudar fora, morar em definitivo, trabalhar, abrir empresa, a gente é como um italiano nato, né? Então, a gente tem toda essa porta da Europa escancarada. E outros países, outros continentes, né? Então, o mais comum é aqui na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. A gente, passaporte italiano, independe de visto. Então, a gente simplesmente preenche um cadastro online, em 1 a 2 horas já te autorizam a tua entrada nos Estados Unidos. Olha aí. Então, evita, né, desse trabalho de toda vez que precisa para os Estados Unidos, ter que recorrer a visto, o que não é só um trabalho, também é um custo, né? Sim. Por vezes, o investimento que se faz para obter a cidadania italiana se paga ao longo do tempo, né? Então, não vai mais precisar correr atrás de vistos, né? Ter esses custos. Vou estudar, né? Ou vou mandar meu filho estudar numa universidade na Europa. Os custos são diferentes para quem é europeu, para quem é estrangeiro. Puxa vida. Então, é algo que em poucos meses, poucos semestres também se pagam, né? Então, os benefícios são... Vale a pena, vale muito a pena. Bom, esse fato de você... vale bastante a pena, porque assim, ó, sabe que ocorreu há poucos dias, aí nós acompanhamos aí a história, porque sabe que a Itália são pessoas felizes. O italiano, eu tenho muitos amigos que viajam para a Europa, e eles sempre falam, ó, gente, é diferente quando você passa pela Itália, né? São pessoas felizes. E eu sei que eu sou italiano porque eu gesticulo muito, eu falo alto, e quando as pessoas percebem, parece que a gente tá brigando, mas estamos conversando, na verdade, né? Eu acho que eu tenho mesmo alguma coisa italiana aí. Mas assim, só que ao mesmo tempo, o italiano é bairrista, né? Bairrista. Teve o caso de uma modelo lá que ela ganhou um concurso lá, e ela é brasileira, né? Ela é brasileira. E os italianos ficaram muito chateados por isso, por ser bairrista, né? Não, porque tinha que ser uma italiana para representar a Itália. E no fundo foi uma brasileira que ganhou o concurso. Por que eu estou entrando nisso? Porque eu também conheço muita gente que tem no sangue a possibilidade de ser cidadão italiano e trabalham lá sem legalidade, né? Ou seja, na irregular. E poderia estar trabalhando de uma forma correta, né? Ou seja, você está legalizado no país, você às vezes não vai procurar, você pode ter a cidadania italiana, talvez você não saiba. Exato. Então, o primeiro passo hoje seria, qualquer pessoa hoje, seria importante que, poxa vida, independente, eu acho que todo mundo pode ter um resquício ali. Tem que ser nome direto? Até quantas linhagens da árvore genealógica eu consigo obter a minha cidadania italiana? Ótima pergunta, Carlos. Isso suscita muitas dúvidas. Então, atualmente, não há limite de gerações nessa transmissão do direito à cidadania italiana. Então, nós, né, inclusive no Brasil, estamos comemorando, né, os 150 anos da primeira imigração dos italianos para cá. Então, nós já somos bisnetos, trinetos, né, então já estamos distante, né, daquele italiano nato. Então, felizmente, não há limite de gerações, ao contrário de algumas outras cidadanias, por exemplo, espanhola, portuguesa, alemã, que colocam alguns limites ali e outros pré-requisitos. A italiana não há esse limite. Olha só. Então, seria a cidadania mais, usar o termo fácil de se obter, mais do que outras europeias. Então, independe, né, da distância que você está desse teu ascendente italiano. E além disso, você me perguntou do sobrenome, né? A gente não precisa ter o sobrenome hoje igual ao do italiano, por exemplo. Isso sempre acontecia quando tinha uma mulher nessa linha de transmissão, né? Herdava o sobrenome do esposo e só dele passava para as gerações abaixo, né? Por exemplo, num caso real, o meu sobrenome é Estela, porém, minha cidadania eu fiz pela minha avó, que era ex-manhoto. Então, independe. Então, eu fiz a minha cidadania italiana vindo da família Esmanhoto, embora hoje eu só carregue o nome Fábio Stella. Olha só. Então, não precisa, de fato, ainda ter o sobrenome. Basta essa comprovação de que você descende desse italiano. De sangue. Exato. E isso é demonstrado através de certidões. Certidões de nascimento, casamento, que mostram, né, claramente toda essa tua linha sucessória e, portanto, você é um descendente dele. Olha aquilo. Já fiquei com vontade, já estou com vontade de ter, e já estou com vontade de ter esse passaporte aqui, ó. Eu também quero o meu. Primeiro, porque se é nosso direito, a gente tem que obter, né? É por direito adquirido, ou seja, minha família, se eu tenho descendente italiano, eu quero ser italiano também. Agora, os benefícios para você poder
entrar em alguns países. Mais ou menos quantos países tem esse benefício, que é importante. São cerca de 190 países que Mas olha, o passaporte italiano entra sem necessidade de visto. mas qual o motivo? Assim, a Itália, o que a Itália tem na história que ela tem esse benefício de ter essa entrada? Que os países, por exemplo, falam, não, se você tem o passaporte, a cidadania italiana, você está liberado. Tem algo na história dizendo isso ou não? Não existe uma explicação clara, né? Mas a gente sabe que determinados países, determinadas pessoas de determinados países são mais bem-vindas do que outras. Entendi. Isso é algo histórico, né? Então, um passaporte não só italiano, outros europeus também têm acesso a diversos países. Então, isso é bem cultural. Então, os Estados Unidos admitem um europeu entrando, mas não um sul-americano. É uma coisa, né? É muito da história mesmo, a própria relação entre os países. Então, alguns são favorecidos, Outros menos favorecidos. Exato, né? Mas não sei por que a Itália está sendo muito bem favorecida. Claro que a gente falando historicamente, ela está em praticamente em todos os pontos do planeta Terra, né? Jesus Cristo nasceu, Roma está lá, né? As coisas aconteceram, Roma está lá, os soldados estão lá. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é também um dos países mais visitados do mundo, né? Então, eu acho que também tem essas situações, né? Deve ter alguma aliança e tá tudo bem, porque se tem essa aliança pode entrar em mais de 80 países ou mais de 100 países, para mim tá tudo tranquilo, porque eu quero esse benefício para mim, né? Perfeito. Doutor, deixa eu te falar, média de quanto tempo, vamos supor, quais os caminhos que eu devo entrar, por exemplo, porque as dúvidas são grandes, com quem eu falo, como eu falo, hoje eu sei que eu posso falar com a Stella Advocacia, que é o seu escritório especializado, gente, deixa eu falar assim, é muito importante, muita gente pode falar, buscar e a cidadania, mas um escritório especializado no assunto, Stella Advocacia, e aí eu pergunto, quanto tempo, de que forma, para eu poder saber se eu tenho direito e quando eu tiver direito, em quanto tempo eu posso adquiri-lo, qual que é o caminho? Perfeito. Pré-requisitos, né? Então, né, especificamente da cidadania italiana. Ele é um processo simples, o que não significa que não tenham regras, né? Então, tem todo um conjunto de exigências, né, documentais, questões que a gente enfrenta com os documentos, muitos erros de grafias, erros de nomes, erros de datas, enfim, vários erros que compete a gente, né, especialistas na área de registros públicos aqui na advocacia aqui no Brasil, fazer essas correções. Para quê? Não suscite dúvidas de que você descende daquela pessoa. Então, se ao longo do tempo os documentos foram se transformando, pessoas mudando de nome, mudando a sua qualificação, isso pode suscitar dúvidas se você de fato descende daquela pessoa. Então, a gente separa sempre em dois momentos o processo. Primeiro, esse preparo documental. Isso é fundamental. A gente tem que ter a documentação completa e correta, né? Apta ao processo. Primeiro estágio. Segundo, qual o rito processual que eu vou escolher? Então, isso vai muito da pessoa ou em determinados casos, há algumas exigências, né? Então, os caminhos hoje possíveis. Estando aqui no Brasil, via consulado italiano, então, por exemplo, nós temos um consulado italiano aqui em Curitiba que atende todas as pessoas do Paraná e Santa Catarina. Olha só. E há alguns outros no país também, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. Então, existem consulados italianos aqui no país para onde é possível fazer o processo. Outros caminhos. O presencial na Itália, então para aquele que de fato está já na Itália, está morando na Itália, esse mesmo pedido fará junto ao Comune. Comune seria o equivalente à prefeitura, lá do município onde você reside. Também é uma forma, né, de fazer o seu processo por lá. E o terceiro caminho e mais usual hoje em dia, daí eu já até explico o porquê, é o judicial pela Itália. Então, a nossa equipe, nossos advogados, fazem esse pedido diretamente ao tribunal italiano. Então, sem a necessidade de estar morando na Itália para fazer no Comune ou enfrentando os consulados aqui. Por que eu uso esse termo enfrentando? A dificuldade de conseguir realizar o processo via consulado. Isso se deve por um único motivo. A quantidade de pessoas que querem fazer o processo. Tá. Não há datas disponíveis para todos imediatamente. Então, estima-se que cerca de por exemplo, aqui em Curitiba, cerca de 150 mil pessoas, desejam fazer o processo de cidadania. Como que eles vão conseguir atender e
realizar todos esses processos, né, no consulado. Não tem como, né? Então, eles vão abrindo vagas, né? Até 2021 existia um sistema de fila, a pessoa aguardava ali 7, 8 anos, até chegar a sua vez para ir lá entregar os documentos e efetivamente fazer o pedido. E de 2021 para cá, eles mudaram essa forma de agendamento. Hoje ela funciona por um sistema online. Então, a dificuldade é você e outras 100 mil pessoas estão lá praticamente todo dia tentando conseguir vaga. Então, o grande problema é esse. Por isso que o caminho judicial, ele se apresenta como uma solução para isso. Não fica nesse impasse com o consulado e teu processo entra imediatamente já na esfera judicial na Itália. Porque ele acelera o processo de você olhar os documentos. Pessoas que sabem, são especialistas nisso, e aí não vou dizer que não entre numa fila, mas existe um benefício maior. Exato. Tem todo o trâmite do processo, tá? A legislação da cidadania italiana, ela dispõe que deve ser analisado o pedido em até 2 anos. Então, esse seria o prazo regular ali de análise até o processamento até o julgamento do processo lá no tribunal, cerca de 2 anos. No consulado, o período de análise também respeitaria os 2 anos. O problema está em conseguir dar entrada no consulado, porque aí depende desse agendamento prévio. Olha só. Então, o tempo em si do processo costuma ficar nessa faixa de até 2 anos, né? Pelo comune, aquele presencial seria o mais breve, seria algo em torno de até 6 meses, tá? Então, seriam esses os prazos estimados de processo, né? E, claro, o período que antevém esse preparo dos documentos, né? Então, toda a pesquisa documental, as emissões, correções, traduções, claro, tudo isso leva alguns meses, né? Prévio ao processo. Então, vai sempre depender processo a processo, caso... Resumindo, o melhor caminho é Stella Advocacia. Sem dúvida. Ou seja, não tô nem falando por conta não tô vendendo peixe de ninguém aqui, não. Mas eu digo assim, ó, é muito melhor porque é sempre melhor você andar com um motorista que sabe o caminho, não é verdade? E que tenha o caminho correto, porque o caminho correto chega mais rápido. Então com a Stella Advocacia hoje, é possível, em até 2 anos, 3 anos, vamos jogar ali que deu alguma situação ali, conseguir essa cidadania? Sem dúvida. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos aqui do Podcast Empreendedores do Paraná. Um dos benefícios, pelo que eu entendo, é, se eu tenho cidadania italiana, eu posso empreender lá também depois? Eu posso abrir um negócio na Itália? Sem dúvida. Você é um italiano igual aquele que nasceu em solo italiano. Não muda absolutamente nada. E se eu quiser abrir em outro país sendo um cidadão italiano? Eu tenho alguma facilidade em alguns países? Também. É muito mais simples abrir uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, ou ter um green card definitivo, sendo um cidadão italiano do que brasileiro. Então, as regras são mais simples. Os pré-requisitos, as exigências são menores. Que às vezes você fica pensando aí que estamos falando só apenas da cidadania italiana, mas os benefícios eram estendida para muitas outras coisas. Você que é empreendedor, empresário, quer expandir seus negócios, quer empreender em outro país e não sabe como, né? Se você tem essa possibilidade, ou seja, se você tem essa dádiva de ter sangue italiano e conseguir a cidadania italiana, então empreender para você da forma legal, né, doutor? É muito melhor, né? Concorda? Tem que ser, né? Que é o correto, né? Tem que ser da forma legal. Sem dúvidas. Quem tem, né, o direito tem sim que usufruí-lo, né? E para quem realmente tem essa mente empreendedora, que pensa no seu negócio além do Paraná, além do Brasil, para outros países... Esse é o caminho. Fundamental, né? Exato, né? São literalmente portas abertas, né? Mundo afora, para a gente viver, empreender e... né? Tá, pergunta que não quer calar. Se eu não sou italiano, minha mulher pode ser, né? Então, quer dizer, abre um leque para muitas pessoas ter essa oportunidade de ter cidadania italiana, né? Exato. Eu não sou italiano, mas minha mulher ela também consegue? Ela faria o processo dela sanguíneo, né? Ok. Normal. Ela transmitiria a você, né, através da naturalização pelo matrimônio. Okay. Então, essa cidadania sanguínea, a gente consegue, sim, repassar aos respectivos cônjuges. Legal. Né? Então, tem essa possibilidade também da naturalização pelo casamento. Tá. E, claro, o filho, né, desse italiano, sim, adquire automaticamente a cidadania. E isso é algo que é passado de geração após geração. Que legal. Né? Nós, como um cidadão italiano, deixa de ser até um direito, mas sim um dever. Por exemplo, é minha obrigação informar a Itália se eu tenho
né, um segundo filho aqui no Brasil, por exemplo, que automaticamente ele é um cidadão italiano. Então existe todo esse controle por parte deles, dos italianos que moram fora da Itália. Então aí já se torna uma obrigação. Olha só. Então, Ei, e pergunta que não quer calar, tá, doutor? Porque é o seguinte, um amigo quer saber, esse amigo sou eu, né? Sempre. Porque minha família é grande, né? Eu preciso perguntar, né? Às vezes eu quero ter minha cidadania, mas ter meus filhos, como o doutor já respondeu, que ele passa automaticamente para os meus filhos, ok? Né? Questão de custo, relação a custo, por exemplo. Eu vou fazer a minha esposa também. Então ela faz todo o processo, a minha esposa faz todo o processo de cidadania também. Como eu vou fazer? É 2 processos em casa ou é um com algum... ela tem que fazer só o xerox da árvore genealógica. Como é que funciona isso? E meus filhos pagam? Quer dizer, meus filhos pagam. Eu tenho que pagar, né? Se tiver que pagar, né? Como é que funciona isso para quem tá em casa? Eu tenho uma família italiana. Eu vou falar assim, por que eu tô falando isso? Italiano não tem família pequena, doutor. Não tem. E é perigoso se todo mundo quiser cidadania. exato. Aí tem uma questão que é assim, o processo, ele é, a princípio, somente sanguíneo. Então, sempre que a gente fala dos cônjuges, eles podem se naturalizar, né, como citei anteriormente, mas isso é só após esse processo sanguíneo. Então, vamos citar que você, italiano, fez a cidadania sanguínea, aí que sua esposa vai poder fazer. Então, esse primeiro processo, ele é apenas dos sanguíneos. Envolvem todos, né? Você, quem vem na tua linha ascendente, irmãos, filhos, sobrinhos, enfim. Todos aqueles sanguíneos podem e é recomendável fazer um processo único. Por quê? Além, claro, de todos se beneficiarem, a família como um todo, o processo ele é único. Então, nessa divisão de custas documentais, custas de honorários, isso é dividido entre os requerentes. Então, se tem essa possibilidade de incluir demais familiares num processo, é ótimo, pelos 2 motivos, todo mundo se beneficia e, questão de custos, o valor individual de cada um vai ser reduzido. Então, é sempre importante e interessante. Já entendi, então foi bom ter uma família grande. Inclui teus primos, todo mundo, e manda eles pagarem, cara. Aí, doutor, eu vou fazer o seguinte, já quero uns 10% da minha indicação, aí tá tudo bem. Aí que bom saber, porque são dúvidas que às vezes as pessoas não procuram com medo dos custos, né? E às vezes eles não enxergam o benefício e colocam o custo acima do benefício. E o benefício ele é muito maior. Eu quero ir para os Estados Unidos, vou tirar um visto, um passaporte lá com visto. Vou gastar uma fortuna. Então, gasta do outro lado. Então, já venha buscar, você que tem a possibilidade de ter a cidadania italiana, já busca essa oportunidade que aquele custo, tecnicamente, você não vai ter. Então, quer dizer, você já resolve um problema, tem mais benefícios, e ainda quando você quiser, você tem entrada tranquila em vários países, inclusive nos Estados Unidos, né? Exato. E o que é comum, eu ouço muito dos nossos clientes, não é algo que eles pensam para imediato. Então, é muito comum o pessoal que realiza o processo, porém, estão aqui no Brasil, continuam aqui trabalhando, vivendo, enfim. É algo que eles pensam num médio e longo prazo. São oportunidades para os filhos, né? Às vezes ainda criança. Nós mesmos, né? Ok, hoje estamos aqui no Brasil, em Curitiba, trabalhamos, e daqui 5 anos, 10, 15. Então o pessoal ele pensa muito a médio e longo prazo também. Então não é uma coisa imediatista, poxa, preciso do benefício imediato, né? Não, até porque estou fazendo o processo, não é porque eu quero ir para a Itália já o ano que vem. Todo mundo que quer muito rápido não consegue, não. Deixar como uma opção, né? Para mim e para minha família. Facilita demais, né? Ou seja, se você conhece pessoas que têm dificuldades de pegar a oportunidade porque não se preparou antecipado, o doutor está falando exatamente isso. Se nós pais nos preparamos, os nossos filhos, sim, pode aproveitar num estudo, passear, trabalhar pela legalidade e aproveitando os benefícios. Então, nós estamos falando agora de legalidade. E se você quer prosperar, faça as coisas certas, porque sem você fazer as coisas certas, você não tem prosperidade. Não é possível ter prosperidade trabalhando errado. Talvez eu sei que às vezes você trabalha errado não é porque você quer, é porque às vezes a lei também não te ajuda, né? Mas busque, porque você vai encontrar, existe o caminho, né? A gente também não pode abandonar, né? E falar assim, já que não me ajuda mesmo, eu vou deixar assim. Quem perde é só a gente, né, doutor? É isso. Sem dúvida. É isso. Eu vou falar para você pelo seguinte, já vou ligar aqui, que eu devo ter uns 50 primos, uns... Irmão eu tenho só, graças a Deus tenho 4, mas família italiana é grande.
é grande. Se o doutor falou que dissolve a conta, é bom ter gente, é bastante gente na família. Então eu quero falar, manda esse aviãozinho aqui do nosso podcast para todo mundo, tá? Que precisa dessa informação sobre cidadania, para você que quer empreender fora, para você que pensa em expandir internacionalmente, para você que quer que teus filhos estudem, tenham um estudo melhor lá fora, para você que quer aproveitar os benefícios que, sendo um cidadão italiano, você pode aproveitar, que não para na Itália, abre para outros 80, 100 países essa oportunidade. Então, preste atenção nessa chance, manda para quem está procurando, está precisando disso, e entrar em contato com a Estela também de advocacia, o Dr. Fábio aqui. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, porque todas as dúvidas que eu tive o ano inteiro, a vida toda familiar, minha mãe, saudosa minha mãe, está no céu hoje, mas ela passou uma vida querendo saber e ter a cidadania. E a gente passou uma vida nem procuramos saber como fazia. Por quê? Porque aí é a imaginação, né? Porque a gente pensa que é muito difícil. Exato. São mitos, né? Historicamente, ou as pessoas achavam que ou custaria muito caro, um valor assim absurdo, e não é a realidade, e outra, que seria quase que uma ilusão. Mas não, a regra é claríssima, isso é regulado, né, pelas autoridades italianas. Então, a regra é simples, é clara, não custa tanto quanto pensam e não demora tanto quanto pensam. Ou pensavam, né? Essa cultura negativa já caiu e muito, né? A gente vê pelo próprio crescimento dos últimos anos, né? Então, é verdade. Nos últimos 2, 3 anos, o crescimento, né, de pessoas requerendo a cidadania, né, por conta de hoje em dia terem esse acesso, né, a conteúdos, enfim, terem informações claras de como é o processo, realmente se atraíram. Então viram que é possível e viram que cabe no bolso também. Pronto, tá feito. Recado dado, né? E eu tenho certeza que agora o único... Gente, eu vou falar o seguinte, doutor, eu tenho que acabar aqui, porque eu tenho que ir na Estela de Advocacia dar entrada nos meus documentos, porque eu preciso fazer a minha cidadania italiana, que eu amo a Itália, eu amo aquele lugar maravilhoso. Não conheço a Itália ainda, tá? Eu amo porque a gente se apaixona só por ver na televisão, ver nas páginas dos livros e pela história que a gente conhece. E eu vou falar para você, eu vou buscar a minha cidadania. Se você quer, já sabe, tá aqui, ó, Estela Advocacia. Entre em contato, tá aqui no nosso vídeo aqui com a Estela Advocacia, o Dr. Fábio. Eu tenho certeza. Procura saber se você tem na sua árvore genealógica, não é só pelo nome não. Se você não tem o nome, não se preocupa com isso, tá? Se você pode ter o sangue e não sabe. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado. Seja bem-vindo ao Empreendedores do Paraná, que foi feito para você. Para você que quer empreender fora, cidadania italiana, meu amigo. Já estou buscando, quero expandir o mundo. Obrigado e até o próximo episódio, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Carlos. Me aguarda lá, tô indo lá, hein? Acho que eu vou junto com você. Vamos lá também. Joias. Prazer.